Bom dia. Hoje faremos uma meditação de apenas um versículo de Provérbios, que é o capítulo 17, versículo 1. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, agradeço por mais um dia que nos foi dado. Peço que nos dê um bom domingo, nos proteja, nos dê um coração humilde e que sempre busque a paz. Em nome de Jesus, amém. Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Na versão original, em hebraico desse versículo, existe uma leve diferença de sentido. A expressão traduzida como banquetes e muitas brigas, que é zivke riv, significa literalmente sacrifícios de brigas. A tradução um pouco mais literal do versículo então ficaria assim: prefira comer um bocado seco feito com paz a uma casa cheia de sacrifícios que vem de brigas. Procurei algumas fontes para saber o que exatamente Salomão quis dizer com essa nova perspectiva e encontrei uma página de um estudioso judeu que explicava que esse versículo se tornou um aforismo hebraico, ou um ditado popular. E esse ditado tem o objetivo de condenar a hipocrisia dos agradecimentos feitos a Deus pelo fruto da corrupção. Ou seja, entendendo esse ponto de vista, o versículo é quase um desabafo para Salomão e não apenas um bom conselho. Salomão viveu sua vida inteira em uma casa que sacrificava a paz pela riqueza. Seus tios, irmãos e meio-irmãos eram gananciosos, assassinos e estavam sempre buscando conflitos entre si. A hipocrisia apontada aqui é que toda essa violência cometida em nome de bens materiais ainda é transformada em sacrifícios de ações de graças por eles. Eles tinham a coragem de agradecer o fruto da sua própria maldade. Por isso Salomão conclui aqui que é melhor agradecer o pouco ganhado honestamente do que o muito proveniente de brigas, inveja, ganância e guerras. Existem então duas lições nessa conclusão de Salomão. A primeira está na figura do sacrifício, e vem da ideia de que o exemplo de vida que temos que dar ao mundo não é a manutenção da aparência de uma pessoa reta, com o objetivo frustrado de se achar superior aos não-cristãos. Os nossos rituais e tradições religiosas são completamente inúteis se não temos a mínima capacidade de amar o próximo e buscar a paz e a tranquilidade em todas as esferas que gravitam em torno dos nossos relacionamentos. Nós não temos que dar o testemunho de sermos pessoas infalíveis, puras, belas e cerimonialmente morais. Na verdade, é melhor que o testemunho cristão exponha os nossos erros do que as nossas qualidades, porque afinal de contas o nosso arrependimento aponta mais para a graça do que as nossas qualidades podem revelar. A história está cansada de expor a hipocrisia que existe no meio de muitos de dentro da religião. Só no Brasil e só nessa última semana, casos de desvio de dinheiro, bens confiscados ou até mesmo homicídio entre religiosos estamparam as manchetes dos principais veículos de jornais. E se nesse momento você está se julgando um cristão melhor do que essas pessoas que estão na mídia, talvez seja melhor reler o versículo, olhar para si mesmo e pensar se essa ambição é ser um cristão humilde que reconhece seus erros e pede perdão, como um espelho de Cristo, buscando a paz com todos, ou se, como os parentes de Salomão ou os fariseus faziam no Novo Testamento, esse julgamento é somente uma forma de agradecer a Deus com sacrifícios que partem de um coração maldoso. A segunda lição está na imagem do pão seco. É sobre aceitar e ter um coração grato pelo pouco. É a ideia mais clara que foi deduzida na tradução para o português de que o pão seco ainda é pão, e se acompanhado de uma vida de paz, sem guerras e conflitos, é muito melhor do que um grande banquete onde há ódio e falta tranquilidade. No filme Sinais, o pastor Graham Hess, interpretado por Mel Gibson, abandona a sua fé e o seu pastorado após sua esposa falecer em um trágico acidente. Nessa cena, Graham, já desolado, diz a seus filhos para comerem o que quiserem para o jantar. Então eles fazem um grande banquete em família, e nessa reunião em volta da mesa, um de seus filhos pede para que ele faça uma breve oração antes de comer. Graham se recusa a orar e isso leva a uma cadeia de reações conflituosas e brigas entre a família até atingir um ápice em uma cena clássica do filme. No one can stop us from enjoying this meal, so enjoy it! Stop crying! All right. Since you're all not gonna eat, I'm gonna try some of everything. Essa cena ilustra que quando a nossa mente está situada num conflito, a tendência é que nem os maiores banquetes e festas nos façam felizes. Por outro lado, a paz de espírito é uma bênção de Deus que nos permite desfrutar até da mais humilde refeição. E para ter essa paz, antes temos que promovê-la. É importante engolir orgulho e enxergar sem as lentes ignorantes da soberba. É ter noção de que ouvir e se submeter é mais crucial do que argumentar. Quando os homens medem a sua paz pelas conclusões guiadas por princípios racionais, como uma balança que pesa sempre favorável a si próprio, essa sensação de paz é falsa. A nossa paz sempre deve andar junto com a paz do nosso próximo.
Isso não significa que não devemos ser assertivos sobre nossas certezas, mas sim que é melhor viver em paz com as certezas dos outros do que impor com ódio as suas próprias. E seja qual for o seu modo de crer a respeito de certas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Por isso, devemos nos esforçar para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, e não à discórdia.